Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos, que o Senhor abençoe e que a graça de Deus esteja com vocês. Eu quero mandar um abraço aos nossos queridos membros do nosso distrito, das igrejas do Riacho Grande Centro, Igreja de Nova Petrópolis, Igreja do Rude Ramos e a nossa Igreja Central. Que Deus abençoe a todos vocês, que a graça e o poder de Deus se façam na vida de vocês hoje e sempre. Um abraço também àqueles que estão acompanhando o culto de hoje através das nossas redes sociais, nossos amigos, através do Facebook e através do YouTube. Hoje nós falaremos a respeito de como viver em um mundo em crise, como viver em um mundo conturbado, cheio de desafios, um mundo complicado. A palavra de Deus nos ensina como nós podemos viver nesse mundo. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, ela direciona a nossa vida, ela nos mostra o real sentido do ser. E eu convido você hoje a abrir a palavra de Deus em Salmos 46, onde nós estaremos meditando essa. Nós te agradecemos porque o Senhor nos sustenta com braços de amor. Nós te agradecemos porque não há ninguém como o Senhor. O Senhor é real, poderoso. E neste momento a tua palavra ela será aberta, uma palavra transformadora. E rogamos a sabedoria do alto, para que esta mensagem seja uma mensagem de fé e de esperança na vida de todos aqueles que acompanham e que acompanharão em nossas redes sociais. Rogamos também que o Senhor nos perdoe, e o fazemos não pelos nossos méritos, mas encarecidamente pelos méritos do Verbo de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Salmos 46, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã, as nações se embravecem, os reinos se movem, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, diz a palavra de Deus. Estes salmos que nós acabamos de ler, ele faz parte de um compêndio musical dos salmos, que nos trata a respeito das grandes vitórias do povo de Deus na terra. Quando o povo de Deus ele vinha com uma vitória, eles cantavam estes salmos. E não somente quando o povo vinha com a vitória, mas também quando o povo estava indo para a guerra, eles acreditavam e cantavam esses salmos porque eles criam que o Senhor poderia ajudá-los. E hoje nós estamos meditando nestes salmos, diante de tudo aquilo que a humanidade está em choro, angústia, temores. A gente tem visto pessoas enlutadas, pessoas entristecidas, pessoas que estão perdendo o emprego,
E a grande pergunta que surge é que como pode, em pleno século XXI, o mundo com todo o avanço tecnológico, com todo o avanço científico, não conseguir conter uma pandemia? A ciência buscou todos os meios possíveis para tentar, de alguma forma, estabelecer paz foram investidos em muitos lugares do mundo a fim de descobrir uma vacina que pudesse trazer paz para a humanidade. Nós sabemos que tudo isso faz parte de um contexto do fim dos tempos. Nós estamos vivendo cristão que entende este mundo como um mundo de paz, que viverá neste mundo como um mundo de paz, sempre em paz, este cristão ele está enganado ou não se preparou para a realidade da vida no cristianismo. A palavra de Deus nos ensina que nos últimos dias nós passaríamos por grandes aflições, nós passaríamos por grandes problemas. Os filhos de Deus sofreriam nesta terra perante este mundo, porém estariam protegidos pelo poder de Deus. E a grande verdade de tudo isso é que quando nós olhamos para este século, como muitos pensam, nós imaginávamos que este século seria o século da vitória, o século da paz, o século onde não teríamos mais problemas neste mundo. Por quê? Porque os cientistas, os estudiosos, período do século XX, eles acreditaram que quando entraríamos no século XXI, nós estaríamos entrando no século do otimismo, da autonomia. Pensava-se que o mundo estaria melhor, que o mundo estaria mais evoluído, até que determinado tempo a própria natureza estaria sob controle e a sociedade estaria em perfeita ordem e o mundo em paz. Todavia nós temos visto que não é nada disso que tem ocorrido em nosso planeta. Nós temos visto que as coisas são diferentes daquilo que eles imaginaram. Há milhares de pessoas sofrendo no nosso mundo, milhares de pessoas que estão perdendo a vida por causa deste vírus maldito. Mas nós cristãos estamos preparados. Nós cristãos, nós sabemos que este mundo é um mundo de aflição. O próprio Jesus Cristo, ele disse: "E no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo", diz a palavra do Senhor. Nós podemos ter a certeza que, ainda que vivamos em um mundo conturbado, nós temos a certeza em nosso coração que Deus nos guia, porque Deus, ele guia a história da humanidade. Nós não estamos sós neste mundo. Você não está solitário neste mundo. Você pode passar por tristeza, por angústia, por desprazer, você pode sofrer tantas coisas terríveis nesta terra, mas a grande verdade é que você não está só neste mundo. A palavra de Deus nos diz que o Senhor te acompanha, o Senhor é o teu guia. As Santas Escrituras nos diz que o Senhor é o nosso guerreiro, o Senhor é a nossa vitória. E é isso que dá ânimo para o cristão, saber que Deus está à nossa frente, saber que Deus está na direção do seu povo. Isto traz para nós a certeza e a convicção que lá no final, nós seremos vencedores. Mas a grande pergunta que surge quando nós lemos esse texto bíblico, que o povo de Israel cantava quando estava indo para uma guerra, ou quando voltava dela vitoriosa, quando voltava dela em alegria, a grande pergunta que surge: o que esse texto tem a ver conosco hoje? Que lições nós podemos tirar desse texto para nós hoje? Apesar desse texto ter uma visão e uma aplicação literal para aquele tempo, no tempo do povo de Israel, nós podemos pegar vários sentimentos contidos nesse texto bíblico, várias expressões contidas nesse texto bíblico, e aplicar para os nossos dias, vendo claramente que o que se
o que acontece em nossos dias, em muitos está descrito em Salmos 46. E eu quero compartilhar com vocês algumas destas questões que estão embutidas nesse texto bíblico. Se nós analisarmos o texto bíblico, o primeiro item que o texto reflete é o reconhecimento que o salmista tem que a natureza ela está em desordem. Se você observar o verso 2 e o versículo 3, a palavra de Deus nos diz o seguinte: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes veza, diz a palavra de Deus. O salmista está pressupondo aqui que nós estamos vivendo em um momento de desordem. O salmista está pressupondo que a desordem na natureza sempre existiu, desde o seu período. E não é diferente em nosso período, pelo contrário, nós temos muito mais eventos em desordem da natureza do que anteriormente. A palavra de Deus está reconhecendo que o que verificamos é que cada dia a natureza parece estar menos controlada. A desordem ecológica, fenômenos naturais anteriormente nunca visto têm deixado o mundo em triste expectativa. É isso que tem ocorrido constantemente quando nós vemos noticiários e pela própria experiência que nós estamos vivendo. Texto bíblico. Está nos dizendo que a sociedade não parece mais estar estruturada em função de um todo, mas o egoísmo, a indiferença, o individualismo cresce desde as pequenas visto. Antigamente nós olhávamos a sociedade aspectos do terceiro mundo. Hoje, por exemplo, já não vemos mais isso. Hoje, por exemplo, nós vemos uma sociedade desorganizada de modo geral, inclusive em lugares de primeiro mundo, nações de primeiro mundo, nações que foram tidas como nações que eram nações respeitadas, hoje estão vivendo momentos difíceis na sociedade. Que não tem mais verdades absolutas. Cada um segue o seu ritmo, a sua forma de ver a vida. A Bíblia também retrata que o nosso mundo, ele está em guerra. Diz o versículo 9, ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Diz a palavra de Deus, o mundo está vivendo um mundo em guerra, o mundo está vivendo um mundo de conflito. Olha aqui nós vemos aí, guerras em todos os lugares, o terror. Algumas nações do mundo estão pregando paz, como por exemplo, os Estados Unidos, que agora na sua nova administração prega paz, em determinado momento está atacando a Síria. O nosso mundo vive um momento de conflito. E isto sempre existiu na história da humanidade, mesmo com o avanço tecnológico, o avanço da ciência, nós não temos paz neste mundo. E a grande verdade é que existem conflitos, segregações, ódio, lutas entre pessoas. Às vezes começam essas lutas entre vizinhos, entre parentes, colegas de trabalho. Isso é apenas um reflexo do espírito de guerra existente na humanidade. A grande verdade que surge é como nós podemos enfrentar este estado de coisas. Como você pode enfrentar este estado pandêmico
que nós estamos vivenciando. Como você pode enfrentar esse estado difícil que nós estamos vivendo nesta sociedade? Como você pode enfrentar a tristeza, o luto? De que maneira você conseguirá avançar com tantos problemas pela tua vida? Para que nós avancemos e avancemos com vitória. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. Como vencer os grandes conflitos da vida. Veja só, observe o que o texto está nos dizendo. Em primeiro lugar, versículo 1 nos diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, diz a palavra de Deus. Versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 11, observe, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Observe o que o texto bíblico está nos dizendo. A primeira Deus. Faça de Deus a sua morada. Faça de Deus a sua casa. Procure Deus apenas quando tudo está indo de mal a pior, mas procure Deus antes que os problemas ocorram. Reconheça Deus antes dos problemas. Aqui está um grande segredo que o salmista está nos dizendo. O salmista está dizendo o seguinte: nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos vivenciar difíceis momentos da estrutura humana, da sociedade humana. Porém, aprenda-se a abrigar em Deus, aprenda-se a viver em Deus, a fazer de Deus a morada. Quando o ser humano faz de Deus a sua morada, Deus se torna o elemento catalisador da vida humana. O que significa isso? Jesus não é apenas um guia. Jesus não é apenas alguém que direciona. Quando nós fazemos de Deus a nossa morada, significa que Jesus se torna o centro da nossa vida. O centro da nossa vida. Acontece que nós acreditamos mais no nosso potencial. Nós acreditamos mais nas ferramentas humanas. Nós acreditamos mais naquilo que o ser humano pode nos proporcionar. Esta é uma verdade absoluta. Nós acreditamos desta forma, nós cremos desta forma. Porém, nós sabemos que crer no nosso potencial, nós sabemos que crer naquilo que está diante de nós como sendo ferramentas para nós, isto pode ser prejudicial para a nossa vida. Porque as ferramentas humanas, as ferramentas que temos em mãos, nem sempre serão ferramentas próprias para o nosso uso. Nem sempre elas solucionarão os nossos problemas. A grande verdade é que nós precisamos reconhecer a Deus antes de todas as coisas. Fazer de Deus a nossa principal ferramenta, o nosso principal ser, a nossa principal vitória. Fazer de Deus a nossa casa, o nosso abrigo. A palavra de Deus está dizendo: quando chegar o problema na sua casa, quando chegar o problema na sua vida, lembre-se de fazer de Deus o seu abrigo, o seu abrigo. Isso para o povo de Israel era muito claro. Quando nós estudamos a vida do povo de Israel e a forma como o povo de Israel se relacionava com Deus, nós vamos perceber que o povo de Israel tinha em sua mente, em seu coração, que um relacionamento com Deus deveria ser um relacionamento onde Deus era o centro de toda a vida do povo. Deus não poderia estar numa zona periférica. A maior prova disso é que o templo estava no meio do povo. O templo era a casa de Deus, era o local onde Deus se fazia presente, era a morada do Senhor. E o templo, ele estava no meio do povo, o povo acampado em volta do templo, em volta do santuário. O que significava isso? Significava que o reino começava em Deus, a vida começava em Deus, a vitória começava em Deus,
Tudo iniciava-se em Deus, porque Deus é o centro da vida. E aqui nós temos uma grande lição para nós. Observe e lembre-se quando Jesus teve um encontro com os discípulos, logo após a sua ressurreição. Diz a palavra de Deus que os discípulos estavam dentro de uma casa, e eles estavam ali escondidos. Uma perseguição tinha tomado conta de toda Jerusalém, e aí eles estavam escondidos ali, com medo da perseguição. Jesus então atravessa as paredes, diz a palavra do Senhor, e Jesus se coloca no meio dos discípulos. Jesus ele não se colocou atrás dos discípulos, ao lado dos discípulos ou na frente dos discípulos. Jesus se colocou no meio dos discípulos, porque Jesus ele era o próprio templo de Deus na terra. Jesus era a própria catedral de Deus na terra. Quando Jesus se coloca no meio dos discípulos, para aqueles homens que tinham uma cabeça, que entendiam que o templo deveria estar no meio, porque era dali que emanava todo o poder para o povo, eles perceberam que Jesus estava emanando todo o poder para eles. E a partir dali, eles saíram para pregar o Evangelho. Quando nós fazemos de Deus o centro da nossa vida, quando nós fazemos de Deus o centro do nosso ser, nós vamos ter coragem para enfrentar os problemas da vida. Nós vamos ter alegria mesmo diante das grandes dificuldades. Nós vamos ter esperança mesmo quando o nosso mundo estiver indo de mal a pior. Nós vamos ter segurança, nós vamos ter fé, nós vamos ter paz no nosso coração, mesmo quando a angústia tentar prevalecer em nossa vida. Faça de Jesus o centro da sua vida. Faça de Deus o abrigo da sua vida. Abrigue-se em Jesus, abrigue-se em Deus, abrigue-se no Espírito Santo. Faça deles a sua santa morada. Quando você fizer de Deus a sua morada, você estará seguro, você estará protegido, porque Deus é o seu guerreiro e Deus, ele é vitorioso. Deus, ele não conhece derrota. Deus não conhece derrota. Quer enfrentar esse estado de coisas que tem acontecido em nosso planeta? Aprende a abrigar-se em Deus. A segunda coisa que o salmista nos fala aqui, como enfrentar este estado de coisas. Veja o que está no verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, e Deus ajudará ao romper da manhã, diz a palavra de Deus. Nós só podemos ter alegria num mundo de perspectivas negativas, se confiarmos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Enquanto você confiar nas suas próprias forças, enquanto você confiar nas suas próprias ferramentas, dificilmente você terá segurança e você terá paz na vida. Vocês estão lembrados da história do povo de Israel, na saída do Egito? O exército do Egito vinha para destruir o povo de Israel. E diz a palavra de Deus que o povo de Israel olhou para trás e viu o exército do Egito. E o povo de Israel perguntou a Moisés: Moisés, por que nos tirastes do Egito? Para que morramos neste deserto? Era melhor estar no Egito, servindo aos egípcios, pelo menos não morreríamos neste deserto. Por que nos tirastes do Egito? Observe que interessante. O povo de Israel não estava com confiança plena em Deus. Assim como o povo de Deus nesta terra, em alguns momentos vacilam na fé. Em alguns momentos eles ficam com medo de exercer a fé. Mas existia um homem entre o povo de Israel, um homem que tinha confiança plena no Senhor. Existia um homem no meio do povo de Israel, e este homem tinha fé o suficiente para ver as obras de Deus. E este homem chama-se Moisés. E Moisés, ele faz grandes maravilhas através de Deus para o povo. De repente Moisés olha para o povo e diz o seguinte: por que estáis com medo? Não temais. Vede o livramento que o Senhor hoje vos fará.
Esses egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vereis. Olha o que está dizendo a palavra de Deus. Moisés está dizendo, esses problemas que vocês estão passando, vocês não terão mais pela frente. Porque Deus é o guia de vocês. E diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 14, o versículo 19, que o anjo do Senhor que estava à frente do exército de Israel se retirou e se colocou atrás deles. A palavra de Deus estava dizendo que Deus está onde está o problema. Deus estava ensinando para o povo de Israel, confie no poder que eu tenho, não confie no poder que vocês têm. Somente eu posso resolver os problemas de vocês. Somente eu tenho condições de resolver a situação que vocês estão vivenciando. Somente eu. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que, além de abrigar-se no Senhor, de fazer de Deus o centro da nossa vida, nós precisamos ter fé o suficiente para entender que, apesar das perspectivas negativas vivenciadas neste mundo, Deus agirá em favor de nós. Deus agirá em favor de nós. Está você entristecido? Deus agirá em favor de você. Está você amargurado? Deus agirá em favor de você. Deus cuidará de você. É isso que está dizendo a palavra de Deus. Então, quando o salmista, ele diz que nós devemos abrigar-se em Deus, quando o salmista nos diz que Deus deve ser o centro da nossa vida, o salmista está dizendo, tenha fé o suficiente para que creia que mesmo diante das perspectivas negativas vivenciadas na sociedade, Deus pode nos ajudar. E Deus vai nos ajudar. Deus vai nos ajudar. Mas como isso ainda acontece? A palavra de Deus ainda nos explica que nós podemos enfrentar este estado de coisas através de um Deus que é soberano. Veja o que está no versículo 6, o verso 8 e o verso 9. Versículo 6 nos diz, as nações se embravecem, os reinos se movem, ele levanta a sua voz e a terra se derrete, diz a palavra de Deus. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora veja o verso 8, vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Veja o que está no verso 9, ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo, diz a palavra de Deus. O que a Bíblia está nos dizendo? Você precisa saber que Deus, ele é soberano. Ele tem poder para cessar a guerra. A Bíblia nos diz que Deus é o alfa e Deus é o ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Existe uma diferença entre nós e Deus. Para Deus não existe tempo, porque Deus ele é eterno. Para nós estamos dentro do tempo, mas para Deus não. Imagine que Deus estivesse aqui nesta ponta e nós vivêssemos dentro de um triângulo. É como se o olhar de Deus viesse do alto, abrangendo todo o tempo humano. Deus, ele é atemporal. Para ele não existe início, para ele não existe fim. Ele está fora do tempo, ele é eterno, ele é soberano. Quem está dentro do tempo e sofre por causa do tempo, somos nós, seres humanos mortais. Mas nós temos um Deus que ele abrange todo o nosso tempo. Um Deus que ele é soberano, que ele tem poder para cessar as guerras. Um Deus que não é pego de surpresa. Deus, ele sabe o que vai acontecer. Deus, ele conhece as coisas antecipadamente. Ele conhece tudo. E por conhecer tudo, nós podemos ter segurança que ele está no controle da história humana. Ele está no controle da história humana para que os seus propósitos se cumpram nesta terra. E o maior propósito que Deus tem para este planeta é restaurar este planeta. Este mundo está indo de mal a pior, mas Deus não deixou este mundo solto, e Deus está controlando ainda este mundo. Ele é soberano o suficiente para controlar todas as coisas. Todas as coisas. Chegará um dia que ele dirá, chega, os meus filhos já estão sofrendo demais. E Deus dará fim a todos estes problemas, a todas estas dificuldades.
A palavra de Deus nos diz que Jesus aparecerá nas nuvens dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão para o encontro com Jesus e com os seus familiares. Que evento maravilhoso será! Os ímpios, quando verem a glória de Deus, serão exterminados naquele mesmo momento. Passaremos 1000 anos com o Senhor Jesus. Após os 1000 anos, a nova Jerusalém desce sobre esta terra, sobre os montes das oliveiras. O monte das oliveiras se abre. Os ímpios ressuscitam, sitiam a cidade santa, a nova Jerusalém. E pela ordem do Senhor, desce fogo do céu, extermina com todos os ímpios. E o mesmo fogo que extermina com todos os ímpios, purifica esta terra. E não haverá mais pecado, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não haverá mais choro, porque todas estas coisas passaram, diz a palavra de Deus. Deus, Ele é soberano e todas as coisas estão acontecendo conforme o propósito de Deus. Não é por menos que Lutero, certa ocasião, ele disse que o diabo, ele é diabo de Deus. Nem o inimigo de Deus faz alguma coisa sem que Deus permita. Sem que Deus permita. Ele é soberano sobre todas as coisas. Você precisa acreditar nesse Deus que é soberano. Que a vontade dele, ainda que pareça uma vontade às vezes que entristece a humanidade, que entristece o coração humano, que não é aquilo que você estava esperando, mas a vontade dele é a melhor vontade, porque Deus, ele não está vendo apenas o presente. Para Deus não existe apenas o presente, para Deus tudo está fora do tempo. Ele olha avante, ele olha aquilo que ele deseja, o futuro de um mundo sem pecado. Deus, ele está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que Deus, ele é soberano. Deus, no seu tempo, ele faz justiça. Deus, no seu tempo, ele restaura esta terra. E Deus fará isso. Você está sofrendo, um dia você vai sorrir. Você está em luto, um dia você vai ter aquele que se foi de volta aos braços da sua família. Você está passando por dificuldades, um dia você terá a alegria de viver para sempre sem sofrimento. Esta é a promessa de Jesus para todos os filhos. Esta é a promessa de Jesus para você. Por isso que nós temos que crer, ter confiança que o nosso Deus é um Deus de sabedoria. Que o nosso Deus é um Deus soberano, que está no controle de todo o universo, inclusive da sua vida. Inclusive da sua vida. A outra coisa que nós precisamos aprender para viver em um mundo terrível e enfrentar este estado de coisas, veja o que está no versículo 10. O verso 10 nos diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, diz a palavra. O que a Bíblia está nos dizendo aqui? Somente o Senhor pode nos dar paz. E para que tenhamos paz, a Bíblia nos fala o seguinte: aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que Deus está no controle de todas as coisas. O que significa isso? Nada de retrocesso e nada de afobação. Nada de retrocesso, de retorno e nada de afobação. Apenas aguarde o que Deus fará na sua vida. Apenas aguarde o que Deus é capaz de fazer no seu ser, o que Deus é capaz de fazer com a sua família. Aqui nós temos uma das grandes verdades da palavra de Deus. O cristão, ele precisa aprender isso. Ele precisa ter calma para que Deus seja Deus. Ele precisa deixar Deus ser Deus da vida. O cristão, ele precisa aprender. E para isso é necessário aquietar-se, estar com o coração calmo, aguardar no Senhor, aguardar em Deus, para que Deus faça maravilhas. Para que Deus faça maravilhas. Somente Deus pode nos dar paz. Isto me lembra uma grande história na palavra de Deus. A Bíblia nos conta a história de um rei muito mau, um imperador da Assíria. Esse imperador chamava-se Senaqueribe.
Senaqueribe, ele era um homem muito mau, um homem que praticava maldades. Dizem os historiadores que Senaqueribe, quando entrava em uma vila, matava os jovens, matava os velhos, matava as mulheres. E às vezes, com alguma misericórdia, ele fazia algumas pessoas de escravas. E outras pessoas que ele não queria como escravas, ele vazava os olhos dessas pessoas com ferro quente e soltava no deserto para que perambulavam no deserto até a morte. Senaqueribe era um rei duro, um rei mau, diz a palavra de Deus. Um dia Senaqueribe tinha conquistado todas as nações ao redor de Judá, ao redor do povo de Israel. Mas a única nação que faltava para conquistar era a nação de Judá, o povo de Israel. Senaqueribe então sitia Judá, diz as Santas Escrituras. E Senaqueribe então envia cartas ao rei Ezequias. E nas cartas Senaqueribe escreveu as seguintes palavras: Ezequias, assim como os deuses de outras nações não foram capazes de me deter, assim também o seu Deus não será capaz de me deter. Ezequias tinha algumas possibilidades a tomar diante daquela circunstância. A primeira possibilidade que Ezequias poderia ter tomado era a possibilidade do retrocesso. O que significava isso? Significava entregar-se a Senaqueribe. Ou então Ezequias poderia tomar a possibilidade da afobação, ir para a guerra, lutar contra Senaqueribe, lutar contra esse rei mau. Mas Ezequias fez a coisa certa. Diz a palavra de Deus que Ezequias esteve quieto diante de Deus. Ele pegou aquelas cartas, colocou diante do altar do Senhor, e ao colocar diante do altar do Senhor, Ezequias então disse a Deus: Senhor, não foi a mim que Senaqueribe desafiou, mas Senaqueribe desafiou o Senhor. Ele está em tuas mãos, ó Deus. Deus ouviu a oração de Ezequias. E diz a palavra de Deus que o Senhor enviou um anjo com uma espada. E aquele anjo matou 185 mil homens valentes de Senaqueribe. E o único que saiu vivo daquela história foi Senaqueribe, que voltou para a sua casa, e quando chegou na sua casa, os seus próprios filhos o mataram à espada. O que nós aprendemos com isso? Aprendemos que não vale a pena o retrocesso. Aprendemos que não vale a pena a afobação. Aprendemos que vale a pena esperar no Senhor. Aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos fará. Vede o que Deus fará na sua vida, as maravilhas que Deus fará na sua família. Não se afobe, nada de retrocesso. Aguarde que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle desta pandemia. Deus está no controle deste universo. Deus está no controle da história humana nesta terra. Aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor fará. Vamos acreditar nisso. Que Deus abençoe você. Que a graça de Deus esteja com você hoje e sempre. E que você, através destas lições maravilhosas da palavra de Deus, você aprenda a viver em um mundo terrível, mas com a esperança de que Deus é a solução para os nossos problemas. Que a graça e a paz de Deus esteja contigo hoje e sempre, é o nosso desejo e a nossa oração. Amém. Eu convido você neste momento a elevar os pensamentos a Deus, e nós vamos orar ao Senhor. Grande Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra que foi aberta, que foi pronunciada. Nós te agradecemos por tua palavra que é viva e transformadora. Te agradecemos porque o Senhor nos sustenta com braços de amor. Te agradecemos porque temos a certeza e a confiança que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor nos perdoe e nos dê a tua paz. Rogamos a tua presença hoje e sempre, e o fazemos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do Verbo de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Convido você a levantar as suas mãos, se você tiver condições,
e eu darei a bênção sacerdotal, que está em Números capítulo 6, a partir do verso 24, a palavra de Deus nos diz: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe você, que a graça de Deus esteja contigo. Um grande abraço, uma boa noite e até a próxima.